Buenas! Nesse vídeo a gente vai falar de uma coisa, de um monstro chamado estagflação. É uma situação horrível. O grande economista, o James Mead, chama até a estagflação, chamou a estagflação de pior dos dois mundos, o monstro de duas cabeças. E é um monstro de duas cabeças que aparece de vez em quando, e a gente vive isso com esse perigo da estagflação por causa da pandemia da Covid-19, agora ainda em 2021. E aí vamos discutir para entender o que é essa tal da estagflação, como ela surge e como é uma coisa de louco. Então, vamos lá. Aqui para o Excel, aqui só de curiosidade, vocês estão vendo esse senhor simpático aqui, que infelizmente já nos deixou, o Ian MacLeod, acho que é assim que fala, ou MacLeod, um chanceler britânico, que em 1965 ele fez um discurso lá no parlamento, e aí ele falou o seguinte, olha, nós sabemos que é o pior dos dois mundos, não somente inflação de um lado ou estagnação de outro lado, mas a gente está vendo com as duas coisas juntas. E aí ele falou assim, um tipo de, como o pessoal falou hoje, né, um tipo de estagflação. Então, a estagflação, esse termo surgiu justamente dessa situação que estava sendo descrita, onde você tinha a estagnação econômica, ou seja, você não tem o crescimento econômico, a economia não cresce, o PIB não cresce, ou até pior, ele decresce, e você tem junto com isso inflação. Então, olha que loucura, a economia está parada, e normalmente a gente entende o seguinte, olha, a inflação cresce porque a economia está muito aquecida, está crescendo demais. Mas não, a economia está parada e a inflação está subindo. Então é uma coisa de louco. Fala assim, mas espera aí, por que a economia fica parada ou decresce e a inflação cresce? E aí tem alguns motivos. Normalmente esses motivos estão ligados ao seguinte, primeiro ao que se chama um choque de oferta. Esse choque de oferta quer dizer o seguinte, olha, escassez de determinados produtos, ou uma cesta de produtos, ou um conjunto de produtos. Isso a gente viu muito claramente, alguns talvez lembram, vocês podem ter lido, a crise do petróleo dos anos 70, então, pela falta de petróleo, escassez de petróleo, o que aconteceu? As economias, petróleo é base, combustível base, pelo menos era muito forte, ainda é nos dias de hoje, esperamos indo para uma economia mais sustentável que isso deixe de ser, mas nós ainda somos muito dependentes do petróleo. Então, ainda mais na década de 70. Então, o que acontecia? O preço tinha falta de petróleo e preços altos, o que aconteceu? Escassez com preço alto, o preço subia do barril, o preço da gasolina subia, óleo diesel, então as pessoas que usavam petróleo para logística, ou seja, transporte, pega, por exemplo, para aquecimento, geração de energia, principalmente, por exemplo, na Europa, que se usa muito, eles têm invernos mais rigorosos que no Brasil, você gerava inflação, então você precisava daquilo, não tinha escassez e a inflação aumentava, tá certo? Mas como você não tinha ali o produto, o que acontecia? Você deixava de crescer, então estava na estagflação, estagnação econômica com alta de inflação. E isso é difícil sair, entrar nesse modo é muito ruim e sair desse modo é muito caro para a economia. E as pessoas sofrem muito com isso. Por quê? Falta de crescimento econômico quer dizer gente desempregada. Os empresários, empreendedores param de investir, as pessoas perdem os empregos. Então, na estagflação, a gente vê uma situação normalmente também de aumento do desemprego com falta de crescimento e aumento de inflação. Então, é uma situação horrível.
E muitas vezes isso também está associado, não somente esse choque de oferta também, ó, a gente está vendo na época da pandemia, porque entrou as pessoas, os países entraram em lockdown, as empresas pararam de produzir, e não pararam de produzir, o que acontece? Para de crescer, tá certo? Aí o que tem começa a subir de preço, os produtos que tem começam a subir de preço, você tem inflação. Então, baixo de crescimento ou até a economia caindo e preço subindo. Então, a gente está desde 2020 e 2021 vivendo nesse cenário. Claro que as economias estão tentando sair disso. E além disso, do choque de oferta, você tem muitas vezes políticas monetárias, e não só políticas monetárias, vai generalizando, políticas econômicas equivocadas. E estou falando da política monetária porque às vezes o governo nessa situação, ele fala o seguinte, olha, eu preciso pagar minhas contas, que não tem dinheiro, e ele começa a imprimir moeda. E acaba gerando mais inflação e não cria necessariamente empregos com isso. Então, sair disso, imprimindo moedas ou colocando mais dinheiro, não necessariamente resolve. Para sair de uma situação dessa, você vai ter que tentar mobilizar, por exemplo, muito mais assim, a economia, criando empregos, facilitando negócios, atraindo investimentos. Então, por isso que sair desse estado de estagflação não é algo fácil, e esse estado de estagflação é muito dolorido para as pessoas, para as famílias e para o país, porque justamente desemprego, queda do valor de compra por causa da inflação. Então, este é um cenário horroroso a ser sempre evitado. Então, só para mostrar alguns dados, até para exemplificar o que a gente está falando. Então, aqui, a gente vê aqui nesse gráfico do pessoal da Instituição Fiscal Independente, a taxa de desemprego, que em 2012 estava na faixa de 8%, agora na faixa está na faixa aproximadamente 15%, acima de 14%, próximo de 15%. Então, muito desemprego que a gente está vendo aqui ainda em 2021, que já veio subindo desde 2015. Então, o problema de desemprego não veio da pandemia, já veio lá de 2015. Então, a gente já está nesse estado meio estagflação desde lá de 2015. Aí, olha a questão da população ocupada. Também, a população, a base é o 100 ali, fevereiro de 2020, a gente tem ociosidade. Inclusive, o hiato do produto, que a gente explica no outro vídeo, está negativo, quer dizer, mostrando que a gente tem bastante ociosidade na economia. E tem gente aí que está desocupada, reflexo justamente da questão do desemprego. Então, formando o cenário da estagflação. Alto desemprego, ociosidade. Aí vamos ver aqui, inflação. Então, a gente tem os vários índices aqui de inflação. Deixa eu ficar aqui mais. Aqui o IPCA quebrado em vários índices. Então, para a gente ver a questão a parcela da alimentação, da área de serviços, da indústria e dos preços administrados, a inflação de cada um deles. E se vocês olharem, principalmente agora, logo aqui, ó, começando daqui, 2019, tá certo? Vindo aqui nessa direção aqui para 2021, a inflação está subindo, e está subindo forte. É o que vocês conseguem ver claramente aqui. Opa! Peraí que tirei o gráfico do lugar. Vocês conseguem ver aqui, ó, janeiro, maio de 2021, a inflação acumulada está crescendo, e todos, de produtos industrializados, de serviços, preços administrados, de alimentação. Então, vamos lá, desemprego grande, a inflação aumentando, e aqui, finalmente, a atividade econômica estagnada. Vocês vejam assim que a base é 100, nós estamos aqui, ó, caindo, inclusive, aqui a atividade econômica muito baixa, ou perto do nível 100, que era fevereiro de 2019. Por causa da crise também, sim, mas tem outros fatores aí
Então, o governo não está conseguindo fazer a economia crescer. Resumindo, estamos na estagflação. Alto desemprego, atividade econômica estagnada e alta inflação. Então, e sair daí não é fácil. Por causa, inclusive, da pandemia, o governo teve que injetar mais dinheiro, até para ajudar as pessoas, e que isso foi uma coisa boa, mas não ajudou na política monetária. Então, isso não trouxe também um maior crescimento da economia, que deveria ter ajudado um pouco. Ainda não veio isso. Então, tem que trazer mais investimentos, fazer os empreendedores, os empresários voltarem a investir mais pesados para voltar a contratar mais, e aí sim retomar o caminho e torcer para a economia como um todo global também começar a se recuperar mais rapidamente, resolvendo problemas de logística global, para que também os preços, a gente vive hoje um problema de inflação no mundo, então para que a inflação caia, e aí a gente resolve os problemas também de oferta, tá certo? Os problemas de escassez de produtos, e aí os preços voltem a patamares como eram antes, e dessa forma a gente saia desta estagflação. Mas não é alguma coisa que, vamos dizer, desejada por ninguém, e lembre-se, é o que o Mead falou, é um monstro de duas cabeças, estagnação com inflação, e isso a gente não quer. Muito bem, pessoal, essa é a ideia da estagflação. Fiquem de olho, acompanhem, porque não é um cenário legal, e para ficar nele, assim, de alta inflação já é horrível, ficar na alta inflação com a economia parada, sem crescer, pior ainda, e pode causar ainda mais danos para a população e para o nosso país como um todo. Tá bom? Então, fiquem de olho e até mais.